Já? Então vamos. Gente, boa noite de novo. Mais uma vez aqui para a gente continuar o estudo de direitos e obrigações. Ontem a gente já viu coisa pra caramba e hoje a gente vai ver mais ainda. Vocês se preparam? Eu não tinha falado ontem, essas aqui são minhas redes sociais. Quem quiser ver as asneiras que eu falo, tá aqui. Esse aqui é meu Twitter, esse aqui é meu Instagram. Vocês não vão me encontrar lá. Quando vocês verem lá, é o meu alter ego que tá lá. Então, mas vocês podem seguir que sou eu mesmo, entendeu? Enfim, é só... Mas vamos lá. Ontem, quando a gente estava falando de classificação das obrigações, vocês se recordam que eu falei de 3, que era classificação quanto ao conteúdo, que foi uma das maiores partes que a gente falou de fazer, não fazer, a gente falou da perda, da deterioração e toda aquela coisa. A complexidade do objeto quando ela é simples e quando ela é composta, tem aquela questão da cumulativa, da disjuntiva, que no caso é alternada, aquela questão da gangorra, que eu salientei para vocês. E aí ficou para a gente falar hoje sobre o número de pessoas envolvidas, existe uma classificação de obrigações nesse sentido, e também quanto à divisibilidade do objeto. Vamos começar pelo número de pessoas envolvidas, que são as famigeradas obrigações solidárias, que causam de vez em quando um arrepio aí na galera que... Isso aqui eu acho que vocês não precisam anotar, ontem eu já tinha passado tudo isso aqui, foi só mesmo para rememorar. Mas as obrigações solidárias, elas são muitas vezes o terror de quem estuda direito das obrigações. Eu falo até por mim mesmo, porque quando eu estudava eu penava com elas. Porque de fato traz muita confusão quando você fala para a pessoa, mas as pessoas, todas elas são obrigadas pela mesma dívida, tem que cobrar a mesma pessoa, qualquer um deles de qualquer maneira, enfim. Mas eu vou tentar deixar isso da maneira mais tranquila para que vocês possam assimilar. A partir do 264, artigo 264 até o 266 são as regras gerais relativas a... 264 a 266 são as regras gerais sobre obrigações solidárias. E aí nós temos o quê? Uma obrigação solidária, ela vai ser uma obrigação... vocês nem precisam de anotar isso, mas só para vocês lembrarem da obrigação complexa, ela tinha mais de um objeto. A obrigação complexa, quanto aos sujeitos... A solidária ela vai ser complexa porque ela vai ter mais de um sujeito. Então, a questão da obrigação solidária ela é o quê? Ela pode ser passiva ou pode ser ativa, porque vai ser quando ela tiver mais de um credor ou mais de um devedor. Ou pode ainda ter mais de um credor e mais de um devedor na mesma relação. E a obrigação solidária entra nesse ponto. Sempre que tiver mais de um, seja de um lado, seja do outro, ou dos dois, teremos obrigações solidárias. E um ponto muito importante sobre a solidariedade, que é que ela não se presume, muito importante, isso cai bastante em prova, solidariedade não se presume, ela decorre de lei ou da vontade das partes. Então, um exemplo de solidariedade é quando muitas vezes você tem 2 locatários para o mesmo imóvel. Os 2 locatários, eles são responsáveis pelo pagamento do aluguel, e o locador pode cobrar de qualquer um deles. Essa é uma característica também da solidariedade. Se ela for solidariedade ativa, qualquer dos devedores... eu vou explicar isso com mais paciência, só nas regras gerais, que quando for solidariedade ativa, qualquer dos credores pode receber a dívida por inteiro, e quando for solidariedade passiva, qualquer dos devedores está obrigado à dívida como um todo. Não está, uma dívida de 30 mil, 3 devedores... uma obrigação solidária, se isso estiver avançado em contrato ou a lei assim determinar, qualquer deles pode pagar os 30 mil. Não está aqui lá, não, fulano vai pagar só 10, cicrano mais 10, beltrano mais 10. Não, na obrigação solidária, quaisquer deles podem ser exigidos como um todo. Avançando aqui na questão da obrigação solidária, eu já disse que ela não se presume, resulta da lei, certo? E o que ocorre, por exemplo, vamos passar, na verdade, a questão... A solidariedade, ela trata de questões contratuais, tá? Sempre que houver responsabilidade contratual, porque se recordam que existe responsabilidade contratual e extracontratual. A responsabilidade civil, provavelmente, algum outro professor vai tratar dela aqui, e aí a responsabilidade civil, no que toca a solidariedade aqui, nas normas que a gente vai tratar, é a questão contratual, que na maioria das vezes é avançada entre as partes, certo?
Vamos avante aqui para falar de solidariedade ativa. A solidariedade ativa, nós temos aqui que cada um dos credores, necessariamente mais de um credor, e qualquer deles pode exigir a dívida como um todo. Ou seja, imaginemos uma situação onde eu tenho aqui A e B, eles compram aqui, sei lá, uma casa de C. Ou então o aluguel de uma casa. Tá. C é locatário, A e B são os locadores, donos da casa. Quaisquer deles, na solidariedade ativa, eles podem chegar lá e falar, meu irmão, me paga o aluguel. Tá me devendo 10 mil. Pode ser qualquer deles, pode ser A, pode ser B. Eles podem chegar e exigir a dívida como um todo. Eles têm esse direito. Justamente em razão da solidariedade ativa. E aqui a solidariedade ativa ela começa a partir do 267 e vai até o 274 no Código Civil. Nós temos algumas regras que tratam da solidariedade ativa, que elas vão ficar, que são essas determinadas nesses artigos e que fica mais fácil, considerando a redação muito emmaçada, muito truncada do artigo, é mais fácil da gente verificar. Vou falar aqui da primeira regra que, na verdade, eu já falei, que a primeira regra é, qualquer deles pode exigir, assim como o C, ele pode pagar para qualquer um deles e a dívida vai estar resolvida. Não tem, imaginemos aqui, 10 mil de aluguel atrasado. Ele pode pagar 10 mil para A ou para B e morreu a dívida. Não tem dessa de, pagou 5 para um, 5 para outro. Não, na solidariedade ativa vai tudo. A segunda regra, por exemplo, se é o que trata do artigo 269, que é, imaginemos aqui, como eu falei, 10 mil de aluguel. Se você paga um pedaço, a dívida está extinta até aquele ponto, independente de quem você pagar. Imaginemos que você chegou para A e falou, olha, eu só posso pagar 5 por enquanto. Ele pagou 5 para A. A dívida morre pela metade. Está, igual eu falei ontem, a obrigação, metade da obrigação está resolvida. Independente se ela pagou 5 só para ele aqui. Os outros 5 ela vai ter que pagar também. Ela pode até pagar para ele. Ou pagar para ela de novo, para o A de novo. Tanto faz. Como eu disse, ambos têm direito de receber a dívida como um todo. Adiante aqui, no artigo 270, por exemplo, imaginemos aqui que A venha encontrar-se com um fatídico destino de sua vida, que é a morte. Imaginemos que um deles falece e ele deixou aqui o herdeiro E e o herdeiro F. E e F só podem exigir nos limites do que vão receber da herança. Ou seja, aqui vai ser 2,5, já que aqui cada um tinha direito a 5, assim, porque a questão da solidariedade também, o valor presume-se dividido em partes iguais, tantos quantos forem os credores. Então, em tese, presume-se que seja 5 para cada. Se B vier a morrer, os herdeiros dele terão direito somente na solidariedade ao quinhão que os toca. Seguindo adiante, tá muito rápido, gente. Se tiver, vocês podem falar, porque eu acredito que a gente vai precisar de acelerar o passo, porque tem muita coisa. A gente vai precisar de acelerar o passo aqui. Já falamos aqui de 3 das regras. Regra 4, artigo 271. Imaginemos que a obrigação ela perca seus efeitos, ela não interesse mais para o credor. Perdão, falei bobeira. Imaginemos aqui que A e B têm uma obrigação aqui com C, C é o devedor, e essa obrigação ela aconteceu algum problema, igual os que a gente tratou ontem, foi perdido por culpa do devedor. Vai se converter em perdas e danos. A perdas e danos, a solidariedade permanece. Ela não se quebra com a perda do objeto. Até porque a obrigação ela foi convertida em perdas e danos. E esse objeto aqui, embora sua satisfação tenha sido perdida, eles ainda ficaram lesados em razão da perda do objeto. Então, uma vez convertido em perdas e danos, a solidariedade permanece. Imaginemos que eles acionam ele na justiça
e ficou convertido em 20 mil de indenização. Ainda assim, a solidariedade permanece para poder refazer o pagamento. Ela vai pagar 20 mil? Pode pagar 20 mil direto para A, pode pagar 20 mil direto para B. Ou seja, perdido o objeto, convertido em perdas e danos, permanece a solidariedade. A quinta regra, perdão... Nesse caso aqui, na quinta regra nós temos o seguinte, eu falei para vocês agora há pouco sobre a presunção de se dividir, presume-se em tantas partes quanto forem os devedores. Então, se eu tenho aqui uma dívida de 10 mil e 2 credores, supõe-se que seja 5 para cada, a não ser que entre eles tenham disposto de maneira diferente, que fala que é 7 mil de um e 3 do outro. Tudo bem, isso é interno, isso não interessa para isso aqui. Mas, se por acaso algum deles perdoar a dívida, ele vai ter que restituir o outro. No quinhão. Esse daqui imagina que A chega e fala, rapaz, tá perdoada a dívida. Vai com Deus, não precisa de pagar mais não. Ele vai ter que pagar pelo menos, se foi assim acordado entre eles de 5 mil, ele vai ter que pagar pro outro a parte que o toca. Porque senão ele vai acabar lesando, a não ser que entre eles haja algum acordo nesse sentido, do contrário, nada feito. A regra geral pela lei é que quem perdoar vai ter que restituir o credor solidário que com ele teria o direito de receber a dívida. Se um deles perdoou, vai ter que, seja perdão total, seja perdão parcial, isso aí tem que restituir o outro na medida do débito. Avançando, para já terminar a solidariedade ativa, temos agora aqui a sexta regra, que ela está disposta no artigo 273, que se o credor tiver, mais uma vez, se ele tiver alguma exceção pessoal contra algum deles, ele só pode opor contra um deles. Imaginemos que A coagiu D a fazer um negócio. Chegou lá, botou uma mão na cara dele e falou, irmão, vai fechar. Os outros dois não estão nem sabendo e o negócio foi fechado. Entre eles, existe essa obrigação, em tese ela é solidária, ele teria que pagar para qualquer deles. Imagina que ele não pagou e aí B entra com ação contra D para cobrar esse dinheiro. D não vai poder falar, mas o A me coagiu. Isso é um problema seu com A. Você vai ter que pagar a dívida. Tipo, se B está cobrando, por ele ser solidário, ele pode receber tudo. Mas, em razão dessa exceção pessoal, o D pode entrar contra o A, alegando esse vício de vontade para poder anular a obrigação contraída. Aí entra lá naqueles vícios que estão na parte geral, que trata da anulabilidade do negócio jurídico, a depender de qual vício de vontade ocorreu. Alguma dúvida quanto a isso aqui? Eu sei que é meio chatinho mesmo isso aqui, é um pouco complicado, mas se houver dúvida, vocês podem falar. Alguma coisa ou tá ok? Porque, beleza, se B cobrou, ele não pode argumentar que foi coagido por A, e aí ele vai ter que pagar e depois ele vai ter que dar um jeito de ser ressarcido cobrando o A. Então, o que a lei fala aqui no artigo 273 é justamente isso. A um dos credores não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. Ou seja, se ele tem algo contra A, porque geralmente isso você opõe no processo. A questão, eu fui coagido, eu queria anular o negócio por isso ou por aquilo. Você usar isso como matéria de defesa. Então, a B vem cobrar. Você fala que foi coagido por A, nada feito. A cobrança ela vai ter êxito. Porque ele não pode ir contra B contra algo que B não fez. Mas, posteriormente, ele pode reclamar contra A. Se fosse A cobrando a dívida, mesmo A tendo coagido, aí ele poderia argumentar e falar, amigo, eu fui coagido, vamos anular esse negócio. Argumenta isso, provavelmente o juiz vai conceder a anulação. E se ele anula, vamos supor que A cobrou primeiro, antes do B e o C.
Quem cobrou primeiro? O A. Sim. E aí ele faz a exceção. Sim. E aí vinga. E aí vinga. Se o B e o C for cobrar. Não, se vinga, anula, se vingar, provavelmente vai estar anulada a obrigação. Aí eles não terão direito. Mas em havendo algum dano a eles, em razão dessa anulação, aí a regressão, aí entra com a ação regressiva contra a A. Aí já é um outro patamar. Vamos finalizar na sétima aqui, artigo 274. O que acontece aqui? Ó? Aí a 274 fala que o julgamento que for contrário a algum deles não vai prejudicar os outros. Mas o julgamento que for favorável, ele vai aproveitar. Então, vamos voltar aqui na questão. B entrou, foi favorável, porque vai vingar. Então, todo mundo saiu no lucro. Porque depois eles vão, B, igual eu falei, uma vez recebido o débito todo, ele tem que dividir entre os demais. E aí, nesse caso aqui, se vingou a ação, ok, todo mundo se beneficia. Se a ação for prejudicial, não vai prejudicar os outros. Só aquele que... Exatamente. Então, nesse ponto, eu cometi mais um erro, perdão. Que é o seguinte, na sexta regra, imaginemos que essa dívida aqui é de 30. Se eu não me engano, o problema é que eu não estou conseguindo ter acesso aqui, porque tem um exemplo muito claro sobre isso, que o julgamento que for contrário aos credores não vai prejudicar os demais. Então, eu falei besteira, na hora que for, se A entra e ele argumenta que foi coagido e anula, isso aqui vai virar uma dívida de 20, porque, como eu disse, presume-se igual, imaginemos 10, 10, 10, a parte dele já era, mas a dívida contra os outros permanece. E a ID teria que pagar isso aí. Não são eles que vão contra A, e sim que eles não podem ser prejudicados pela coação de A. Mas, se porventura qualquer deles que não teve nenhum problema entrou contra B, contra D, e o julgamento foi favorável, até o A que coagiu vai receber. Entendeu? Aí depois o D pode vir atrás. Porque vamos supor que Sim. o B comprou o total. Exato. E aí depois o A pode, inclusive. Aí depois o D é quem vai cobrar o A. Foi um equívoco meu. Só aqueles 10 que eram do A. Exato, só os 10 que eram relativos ao A, exatamente. Sim, como eu adiantei mais cedo, de fato, o estudo da solidariedade ele é um pouco confuso, porque, como eu li para vocês aqui, o 273, a um dos credores solidários não pode o devedor opor exceções pessoais oponíveis aos outros. E aí? Essa redação aqui, ela deixa a gente, de fato, muito confuso. Então, daí, eu acredito que ficou um pouco mais clara essa questão da exceção pessoal, em que pode ser oposto ou não um ao outro. Certo? Alguma dúvida quanto à ativa? Não? Se tiver, gente, vocês falam. Vou pegar mais espaço aqui. Vamos agora para obrigação solidária. Passiva. Assim como aí a gente muda a esfera. Quando na obrigação ativa temos mais de um credor com direito a receber a dívida como um todo, na obrigação passiva nós temos mais de um devedor com obrigação de pagar a dívida por inteiro. Ou seja, o devedor, quaisquer dos devedores pode ser demandado como um todo. O credor ele pode buscar receber de qualquer deles esse débito. E também algumas regras se seguem sobre isso aqui. Como eu já falei, a primeira regra de todas é: o credor pode exigir de qualquer deles a dívida por inteiro. 30 mil de dívida. A pode ir atrás de B, pode ir atrás de C, pode ir atrás de D. Quaisquer deles podem ser demandados judicialmente para o pagamento dessa dívida. Se o pagamento for parcial, imagina que algum deles aqui pagou só 10 mil. A solidariedade vai permanecer quanto ao restante da dívida e para todos. Se, sei lá, imaginemos que B pagou aqui 10 mil
a solidariedade continua dos 20 mil para todo mundo. Todo mundo vai ter, pode ser cobrado depois desses valores aí. Tá? A segunda regra, ainda usando o mesmo exemplo aqui, imaginemos aqui que D venha a falecer. E aí D deixou 2 rebentos. O que ocorre aqui é que a solidariedade desses aqui, ela cessa. Eles não podem ser demandados pela dívida inteira, mas estão somente da parte que lhes cabe. Presume-se que seria aqui, no caso, 5 para cada, porque presume-se também que seria 10 para cada. Então, uma vez um deles falecendo, a solidariedade, nesse ponto aqui, ela encerra. Estariam obrigados tão somente a parte do genitor, da genitora, que contraiu o débito. Os 20 mil pode ser cobrado de qualquer dos dois aqui, de qualquer maneira. Esses 10 mil aqui, só pode ser cobrado desses dois. Eles não podem ser cobrados por tudo. Certo? Mas o B pode ser cobrado de 30 mil, por exemplo. Sim, esses dois podem ser cobrados da dívida como um todo. Se você for cobrar desses aqui, você só pode cobrar deles do quinhão que os toca. É um pouquinho... A gente fica pensando assim, pô, mas como assim, né? Mas é assim. E no caso do falecimento, aí sobrou 2 vivos lá. Sim. A dívida tem que ser dividida ou os 30 pode ser cobrado dos dois? Os 30 não pode ser cobrado desses dois aqui, não. Vai destacar a parte do falecido aí. Exato. Os 30 ele pode ser cobrado desses dois aqui, ele pode. Dos dois aqui de cima, dos que estão vivos. Porque a dívida ela não foi perdoada os 10 mil porque ele morreu. Mas o que acontece? Você não pode onerar numa dívida os dois por uma dívida, embora ela seja solidária, como eu já falei, presume-se que ela é dividida em partes iguais por todos os credores. A partir do momento em que um deles morre, haveria até a fuga da boa-fé objetiva, se houvesse... imaginemos que esses dois vai dividir a herança. Eles têm direito a receber, você herda dívida e herda bônus e ônus. E eles pudessem ser cobrados por uma dívida de 30 mil. Não dá. Então, assim, esses dois aqui, eles podem ser cobrados pela dívida como um todo, e depois entre eles vão se acertar, mas se eventualmente a responsabilidade que cabe a esses dois herdeiros é só a parte deles do que eles recebem. Quando vocês vão ver isso numa prova? Bem improvável. Pelo menos eu não me recordo de ter visto nenhuma questão que abordasse esse artigo. Bem improvável. Como eu falei para vocês, pode cair alguma coisa de solidariedade? Pode. Trazendo as minúcias desse tanto aqui, eu acredito que não. Pode vir numa prova talvez de técnico, de analista, beleza, mas prova de carreira eu não de defensoria, das que eu já fiz, eu não me recordo de ter visto algo nesse sentido aqui. Tá? Então, assim, mas lógico que é uma informação muito pertinente, tem que estar antenado, porque querendo ou não, é nessa hora aqui que o examinador aproveita para te dar uma rasteira. É a hora em que pode ser uma questão que vai custar a sua ida para a próxima fase. Então, querendo ou não, a gente tem que estar de olho na lei seca, igual eu já falei para vocês, porque isso é algo que pega e pega muito, tá? Vamos avançando para a próxima regra aqui, a terceira regra. Por exemplo, aqui, imaginemos que, tratando agora de remissão, se ou ele perdoa ou ele recebe a dívida nesse valor aqui de 10 mil do B, ou então ele chega e fala, ó, B, tá perdoado, mano, vou perdoar esses 10 aí de ti. No caso, ainda assim, todos eles continuam responsáveis pelo restante da dívida, certo? Digo esse. O 277, o 277. Mesmo havendo a remissão, por exemplo, de um pedaço da dívida para com um deles, todo mundo ainda continua responsável pelo pagamento da dívida. Inclusive o B. Inclusive o B. Muitas vezes o devedor solidário é meio complicado, ele acaba igual quem tem culpa, igual na aula passada, igual quem tem culpa em obrigação de dar, o cara tá sempre enrolado, sempre vai vir uma perdas e danos para ele.
Então, nesse caso aqui também, embora, por ser solidário, como todo mundo está no mesmo barco, então esses 10 mil ele aproveitou os demais também, porque eles também, agora a dívida deles diminuiu. Ah, foi perdoado em relação a B, beleza, foi perdoado 10. A dívida diminuiu 1/3. Mas eles foram beneficiados aqui porque diminuiu uma prestação para eles, se eles fossem demandados como um todo, só que todo mundo continua. Todo mundo permanece, como eu digo, responsável pelo restante desse débito aí, seja ele permitido, seja ele pago a menor, entendeu? Indo adiante, no 278, nós temos aqui o seguinte: qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional estipulada em um dos credores solidários e o credor não pode agravar a posição dos outros sem consentimento deles. Imaginemos que nessa relação solidária o A fez algo, além, já estava acertado aqui de 30 mil. Aí o A chega pro B e falou, cara, vamos melhorar alguma coisa naquele negócio ali e tal. Se houver isso, isso não vai afetar a solidariedade se os demais não anuírem com isso aí. Porque se todos eles estão responsáveis por essa dívida, qual seria, e como eu falei, ou ela não se presume, ou ela vem da lei de vontade das partes. Por que a vontade da parte de um em trazer um gasto adicional poderia vincular os outros? Entra mais uma vez naquela questão que eu falei no começo da aula passada, da eticidade, da socialidade, da operabilidade, dos 3 princípios fundantes do Código Civil. Então essa regra aqui, ela traz isso também, no fundo, pois ia trazer um prejuízo para esses dois aqui sem a concordância deles. Então, enquanto não houver concordância, nada adicional acertado só com um pode valer para os demais, certo? A próxima regra sobre solidariedade, ela vai tratar o seguinte: imaginemos que por culpa dele, a prestação se viu inviabilizada. E aí? O que acontece? Permanece a obrigação, mas como a culpa, como eu falei para vocês ontem, se perde ou se já não é mais vantajoso para o credor a realização da prestação, quem tem culpa fica com as perdas e danos. E tem que pagar o equivalente mais as perdas e danos. Então, o equivalente permanece na solidariedade para todo mundo, mas quem teve culpa vai arcar com as perdas e danos. Igual eu falei ontem. Ela é solidária, como eu falei, todo mundo pode ser demandado para pagar a dívida como um todo. Mas as perdas e danos é só para quem tem culpa. Porque, mais uma vez, não justifica penalizar esse ou esse por um ato que não foi culpa, que eles não tiveram culpa. Então, aí, para vocês verem como uma coisa está ligada na outra. Eu tratei ontem sobre a questão da perda do objeto. Em havendo culpa, ela vai gerar perdas e danos, mas nesse caso tão somente para o culpado. No 281, já também em vias de finalizar as regras da solidariedade passiva, nós temos que o devedor que for demandado na justiça, ele pode opor defesas comuns como prescrição ou pagamento, caso tenha sido feita por qualquer um. Porém, ele não pode demandar questões pessoais. Imaginemos que essa dívida prescreveu. Qualquer deles pode argumentar isso, porque é uma defesa comum. A dívida, ela é uma só. Quem prescreve é a dívida. Não tem nada a ver com eles, o fato de prescrever. Então, qualquer deles pode argumentar que a dívida prescreveu. Se o A vier cobrar qualquer deles, ele veio cobrar B, veio cobrar B, C ou D numa ação judicial, se ela está prescrita, ele pode falar, amigão, prescreveu, cara. Prescreveu. Qualquer um deles pode falar. Só que, assim como na do credor, se houve uma coação, alguma coisa do tipo, só quem foi coagido, só quem tem exceção pessoal é quem pode argumentar. Se ele vem e cobra de B, D foi coagido a fechar o negócio. Ele vem e cobra de B, e B sabe que D foi coagido. B não vai poder chegar no processo e falar, mas é porque tem que anular porque o D foi coagido.
Não. Essa exceção pessoal ela só cabe a ele. Mas exceções gerais, que venham, que tragam fatos extintivos ou modificativos como um todo, que não tenha questão pessoal, qualquer deles pode alegar. Certo? Por fim, sétima regra, temos aqui que a renúncia da solidariedade ela pode ser parcial, ela pode ser total. Então, o credor ele pode renunciar à questão da solidariedade. O credor ele fica numa posição de muita vantagem numa obrigação solidária. Porque, por exemplo, ele pode, imaginemos aqui que ele é credor dessa grana aqui e ele libera o B da solidariedade. Ele fala, amizade, tá, a gente acertou no contrato que a dívida ia ser solidária e tal, mas eu libero você aí da solidariedade. Ele vai liberar. O B vai continuar devendo 10, só que ele só vai poder ser demandado por 10. Imaginemos que ninguém pagou. Aí beleza, ele liberou o cara da solidariedade, aí a dívida ficou assim, 20 para esses dois, 10 para aquele ali. E ninguém pagou. A partir do momento em que ele desonerou ele da solidariedade, ele não pode chegar para ele e cobrar, seja toda, seja um pedaço. Ele só vai poder cobrar a parte que, por presunção, seria relativa a ele. Certo? Ele pode cobrar esse valor de qualquer dos dois, porque a solidariedade permanece para eles, mas para quem ele desonerou, ele só pode pedir a parte que ele toca. Justamente também por uma questão de que não guarda razão você vir cobrar alguém de uma dívida que ela não tem. Ele assumiu o risco de poder liberar o cara, então ele também só vai nesse ponto aí. Eu sempre falo que estou finalizando, mas sempre tem, né? A próxima, a última, a derradeira, a oitava, do 283. O devedor que paga tudo, imaginemos que B pagou tudo, chegou, falou, rapaz, vamos acabar com isso aí. Pagou no coco toda essa obrigação aí. A partir do momento em que ele paga tudo, como eu falei, o débito ele se presume igual, então ele pode vir atrás desses dois aqui para cobrar. Galera, é o seguinte, vamos aí, cada um pagando 10 para mim aí, porque eu paguei a dívida inteira. Então, a partir do momento em que a pessoa, igual da mesma forma do credor, quando o credor solidário, um deles recebe tudo, os demais podem procurá-lo para poder receber a parte que lhes toca. Da mesma forma que, se esse aqui arcou com toda a dívida, os outros eles depois vão ter que ressarci-lo por isso. A não ser que, repito, igual eu falei ontem também, convenção, o contrato é a maior fonte de obrigações. Se ficou determinado no contrato de que quem pagar tudo, ninguém vai ter que pagar nada, assim vai ser, ainda que seja solidário. Como eu falei, há uma presunção de que é dividido em partes iguais, tantos quantos forem os devedores. Mas pode ser que haja alguma exceção, o que a pessoal... Essa é a regra geral. Alguém pagou tudo, os demais têm que ressarcir. Justamente para evitar enriquecimento sem causa desses aqui, que tiveram um benefício e o outro pagou tudo sozinho. Imaginemos que aqui esses 30 mil estavam envolvendo uma casa. Eles passaram a ser proprietários de uma casa, esse aqui pagou tudo e eles se enriqueceram sem causa. Por quê? Ele pagou tudo, esses aqui têm agora 1/3 de uma casa, cada um deles, e eles não vão pagar o outro. Isso aqui, aí voltando, princípio da eticidade, boa fé, também. Certo? Porém, como nunca pode faltar exceção, imaginemos que essa dívida foi contraída só em benefício de C. Imaginemos aí que você estava devendo uma grana grande e tal, não sei o que, e o A falou, ó, cara, eu vou fechar com vocês, só que só se tu me trouxer mais 2 caras para serem seus devedores solidários, porque ele poderia cobrar de qualquer deles. Acabou que ninguém pagou e o A foi e cobrou o B, e o B pagou tudo. Então só o C que vai ter que pagar tudo para o B. Porque a dívida ela foi contraída em benefício só de uma pessoa. Quando ela é contraída em benefício de uma pessoa sozinha, somente por causa dela, então quem fizer o pagamento dela toda é quem vai receber tudo dessa pessoa a quem, digamos assim, eles salvaram, né? Foram socorrer. Regra geral, todo mundo tem que pagar a parte que lhe toca. Se a obrigação foi contraída para salvar alguém, né, nesses termos mais
diretos, foi para salvar alguém porque foi adquirida no interesse só de um, só esse um que jogar a boia pro mar dele é quem vai ter que pagar a pessoa que teve que acertar a dívida como um todo. Beleza? Alguma dívida, algum questionamento? Vocês podem falar, gente, não se acanhem, vocês podem falar, ó, não entendi, explica de novo, que a gente explica de novo. O ruim é ir para casa com dúvida. Mas se não houver dúvida, a gente vai avançar para a última classificação, que é a classificação relativa à divisibilidade ou não do objeto. E aí aqui a gente tem as obrigações divididas em duas. São as obrigações divisíveis e as obrigações indivisíveis. Uma obrigação divisível, o que acontece? Ela pode ser cumprida de forma fracionada, ou seja, aos pedaços. Divisível, divisão, aos pedaços. Lembrar sempre, igual eu falei ontem, a etimologia da palavra, ela sempre vai trazer alguma resposta para você. Às vezes na prova você está em dúvida, você vai ler a palavra, você vai ficar ali, esse trem vai sair alguma coisa, você espreme e a palavra ela vai te dar uma resposta talvez que vai vir aquele gancho na tua cabeça e tu vai lembrar, tá? Então, é muito básico a questão do conceito de uma obrigação divisível, uma obrigação que ela pode ser, ela pode, como eu falo, ela é cumprida de forma fracionada, ela é cumprida em pedaços. E a obrigação indivisível, ela não permite fracionamento. O nome também já traz isso bem claro. Ela não permite o fracionamento. E aí o que pode acontecer? Por exemplo, a indivisibilidade pode ser o próprio objeto, que não permite fracionamento. Imaginemos que você fez a compra de um animal. Eu não tenho como te entregar um boi, uma cabeça, depois um quarto, depois um pé. Só pode ser entregue como um todo. Professor, Eu. seria um exemplo de divisibilidade um contrato de trato sucessivo? A depender de como ficou estatuído, sim, porque a obrigação está sendo cumprida de forma fracionada. Então, se você está fazendo essa compra, está fazendo isso paulatinamente, sim, seria uma obrigação divisível a partir daí. Tipo, uma obrigação de fazer uma prestação de serviços. Sim, se ela puder ser cumprida de forma fracionada, perfeito. Por exemplo, imaginemos que você vai, mais uma vez, no exemplo às vezes de uma construção, se ficar estabelecido que vai ser por etapas, é uma obrigação que também, a partir do momento que ela pode ser dividida, ela se caracteriza como uma divisível. E aí, muitas vezes também, não só o objeto na indivisível, mas também o contrato você pode estabelecer. Você pode estabelecer no contrato que uma obrigação não vai ser indivisível, que ela vai ter que ser cumprida, que ela não vai ser cumprida por pedaços, que ela vai ter que ser cumprida de cabo a rabo, de uma vez. Isso aí pode ser também. Então, pode ser a natureza do objeto, pode ser o próprio contrato, mas muitas vezes, a maioria das razões para ter uma obrigação indivisível é questão econômica. A maioria das vezes é questão econômica. Muitas vezes a obrigação de não fazer ela é uma obrigação indivisível, porque eu não tenho como, igual eu falei para vocês, o não fazer ele envolve uma abstenção. Como é que eu vou fazer abstenção por pedaços? Olha, eu não quero que você atravesse essa linha aqui, tá? Eu vou fazer ela divisível, vou ou não vou, então não rola. Da mesma forma que fazer e dar, as obrigações de fazer e a obrigação de dar, elas podem ser divisíveis. A maioria das vezes elas são divisíveis, né? Então, mas repito, depende do contrato, depende do que está estatuído, exceto pela natureza do objeto. Tá? Temos, mais uma vez, algumas regrinhas sobre a indivisibilidade, que é o seguinte: se existem 2 ou mais devedores, cada um está obrigado pela dívida toda. Não é solidariedade, tá? É a indivisibilidade, porque aqui a gente tem o objeto. Imaginemos que
comprou de B e C. B e C são os fazendeiros e aí foi e comprou a vaca de B e C. Eu tenho 2 devedores. Ela é indivisível. Qualquer um deles pode entregar a vaca. Não sei, mas eles não podem, qualquer um deles tem que entregar a vaca, mas não é porque é uma obrigação solidária, é porque eu não tenho como cortar essa vaca no meio para entregar para ele, a não ser que eles tenham estatuído que era para entregar ela, primeiro a parte da frente, depois a parte de trás. Mas aqui lembre-se, a indivisibilidade, objeto, não se esqueçam. A solidariedade envolve a quantidade de pessoas no outro polo. A indivisibilidade envolve o objeto. E aí o que ocorre? Se um deles fizer o pagamento aqui, o outro vai ter o direito de receber, que aí tem a questão da subrogação. Ele vai se subrogar nos direitos para poder cobrar do cara aqui a parte que lhe toca, tá? Então, se imaginemos que essa vaca que ela custa 15 mil reais, e aí o B foi e fez o pagamento dela, o outro aqui, ele vai ter o direito de poder cobrar a metade do outro, tá? Mas, repito, qualquer um deles estava obrigado a entregar porque o objeto é indivisível. Se o objeto fosse divisível, cada um entregaria uma parte e acabou, tá? Não podemos esquecer desse ponto aí. No objeto indivisível também, se eu tenho mais de um credor, agora aqui eu estou mudando o polo. Se eu tenho mais de um credor, qualquer deles pode exigir por inteiro também o cumprimento da obrigação, certo? Porém, nesse caso aqui, imaginemos que B chegou e cobrou do cara aqui. Qualquer um deles pode cobrar, mais uma vez repito, porque o objeto ele é indivisível. E a partir do momento em que esse daqui entrega, ele desonera, ele fica livre da obrigação. Ou ele pode entregar para os dois, ou ele pode entregar para um só. Ok, mas aí o que ocorre? Pode ser que ele entregue para um só e depois o outro venha cobrar. A legislação determina que, a partir do momento que você entregou para um objeto indivisível, esse aqui ele vai ter que te dar uma caução de que ele está recebendo. Justamente para poder você servir de matéria de defesa se eventualmente esse outro aqui vier te cobrar. Mas repito, pelo objeto ser indivisível. Indivisível. Porque a solidariedade, voltando, ela não se presume, ela vem de contrato ou da lei. Nesse caso aqui, por exemplo, não é uma obrigação solidária. Ela só é indivisível porque eu não tenho como partilhar isso aqui no meio. Porque eu posso ter uma obrigação solidária uma obrigação divisível e ainda solidária. Como eu falei, o aluguel é uma obrigação que ela é divisível e é solidária, se você tiver 2 locadores ou 2 locatários. Mas é porque o contrato assim dispõe. Certo? É uma obrigação divisível, ou seja, ela está cumprindo de forma fracionada. E nesse caso, diferente desse caso aqui, que ela não pode ser fracionada. Tem 2 pessoas, qualquer delas pode cobrar, mas dando o aval de que recebeu, justamente para que o outro possa exercer o seu direito de cobrança. Outra regra também da indivisibilidade, nós temos que é o seguinte: se eu tenho 2 credores aqui, e aí imaginemos, mantendo o mesmo objeto aqui, uma vaca de 15 mil reais. Se porventura A perdoa a dívida de C, A fala, cara, por mim está perdoada a dívida. Esse aqui só vai poder exigir tudo se ele inteirar a parte desse aqui. Na solidariedade, se um deles perdoa, os outros ainda podem exigir, ainda pode cobrar. Eles podem cobrar o que está sobrando da dívida.
Vocês lembram? Tipo, uma dívida de 30, o cara foi e perdoou 10 mil da dívida lá, os outros ainda podem cobrar os 20, sem necessidade de inteirar. Nesse caso aqui, se A perdoou a dívida, B só pode exigir esse objeto aqui se ele inteirar o dinheiro todo. Por quê? Não é solidária. Ele não pode exigir qualquer um deles. Eles só estavam podendo exigir qualquer um porque o objeto era indivisível. Mas a partir do momento em que esse aqui chegou e perdoou a dívida, em tese a dívida passou, só vai ter um credor, é indivisível, mas se ela fosse solidária, ele poderia cobrar tudo. Mas não, como ela não é solidária, ela é só indivisível, ele vai ter que inteirar o restante para poder cobrar. Eu sei que é confuso, eu sei que é meio chatinho mesmo, mas eu recomendo, eu vou passar depois no material para vocês com exemplos mais fáceis, entendeu? Com desenhos melhores do que os meus, inclusive, que aí vai permitir uma assimilação melhor. Mas não esquecer, se algum dia perguntarem se é sinônimo indivisível e solidário, não é sinônimo. Indivisibilidade, objeto. Solidariedade, pessoas. Não se esqueçam disso. Sempre fazer esse link. Deixa eu apagar isso aqui. E por fim, vocês lembram que eu falei que quando na solidária, se eu perder na solidária, se você se converter em perdas e danos, a solidariedade permanece. Você pode cobrar de qualquer das pessoas ainda. Na indivisibilidade, se a indivisibilidade se perde, aí a divisão, se a indivisibilidade se perde, ela, inclusive em perdas e danos, se ela se converte em perdas e danos, a indivisibilidade se perde. Imaginemos que uma das pessoas aqui pegou na obrigação indivisível, se uma pessoa, um deles foi culpado por deixar esse boi morrer, seja de inanição, seja de qualquer coisa. Ele faleceu. E aí se converteu em perdas e danos, beleza, estava valendo 15 mil. O que acontece? A indivisibilidade se perde, aí você vai poder cobrar de cada um sua fatia. Na solidariedade você podia cobrar de todo mundo o valor inteiro, e eles que se virassem depois entre si. Quando o objeto é indivisível, a partir do momento que se converte em perdas e danos, porque a partir do momento em que o boi morreu e não tem como mais cumprir aquela obrigação, ela se converter em perdas e danos, então você não vai mais poder exigir tudo de qualquer deles. Você vai poder exigir picado, divisível, também se presume tantas quantas forem as partes, a não ser que tenha outra disposição. E, mais uma vez, o culpado vai também responder por perdas e danos. Então imaginemos aqui que a gente tem dois devedores, B e C, e A. E aí aqui esse objeto ele era indivisível. B deixou esse objeto perecer. Esse objeto morreu. A antes, por ser indivisível, A podia cobrar tanto de B quanto de C esse objeto todo. Correto? Ele podia antes quando esse objeto existia, o objeto parou de existir. Então, ele deixou de ser indivisível. Então, A só vai poder cobrar metade desse e metade desse. Não vai poder cobrar como um todo. E quem for o culpado vai arcar, além da sua parte, com as perdas e danos. Se o A conseguir comprovar perdas e danos, vai ser responsável. Quem causou a perdas e danos, o dano pro. Quem agiu com culpa vai ter que pagar, além da sua parte, a perdas e danos pro credor. Nesse ponto aqui. Só que seria remanescente do valor da obrigação. Como assim? Porque assim, se a obrigação se converte em perdas e danos, ela ia converter como um todo. Sim. Vamos dizer, eu criei o exemplo do boi de 15 Uhum. mil. Então, os 15 mil seria a obrigação dos dois. Se houver alguma coisa remanescente, seria responsabilidade só do outro, ou não, totalidade? Não, só... O remanescente. Não, mas aí a perdas e danos ela vai além do valor do objeto. Tá, só Porque a prestação, você vai ter que arcar com... É igual naquela... Voltando ao exemplo da aula de ontem. Houve a perda, você vai ter que pagar o equivalente mais perdas e danos. Exatamente. Então, quem agiu com culpa vai pagar o que era equivalente à sua parte,
mais perdas e danos. Quem não agiu com culpa vai pagar só o que lhe cabe, porque a obrigação ela deixou de ser indivisível. Ela se converteu em perdas e danos aqui. Certo? Alguma dúvida? Se houver, vocês podem acionar, porque é bem chatinho, tem muita minúcia esse ponto aqui das indivisibilidades. Chega a ter muita confusão chega a fazer muita confusão de fato com a solidariedade, mas igual eu falei para vocês, solidariedade perdeu o objeto, ainda assim você pode cobrar tudo de qualquer deles. Indivisibilidade, perdeu o objeto, você só pode cobrar fracionado de cada um, e você sabendo quem foi o culpado, você já direciona perdas e danos para ele. Então, lembrando sempre, divisibilidade, indivisibilidade, objeto. Solidariedade, pessoas. Avançando, a gente vai tratar agora... deixa eu ver aqui... A gente vai falar de adimplemento de obrigações, que é o pagamento das obrigações. E adimplemento, pagamento da obrigação, ele envolve o fazer da obrigação de fazer, o não fazer da obrigação de não fazer e o dar da obrigação de dar. Porque quando a gente pensa em pagamento, nossa cabeça já aciona o dinheiro, a gente já pensa necessariamente questão relativa a dinheiro. E não, adimplemento ou pagamento... O adimplemento ou pagamento, ele vai envolver a prestação da obrigação. Então, o adimplemento ele vai livrar o devedor. Uma vez pago, está livre da obrigação. Fez o contrato desse pincel, entregou o pincel, acabou a dívida. Cada um pro seu lado, tá? E aí o adimplemento, ele se divide em alguns pontos. Eu até cheguei a mencionar para vocês ontem que o adimplemento ele não envolve só o pagamento. O adimplemento ele envolve, na verdade, ele se divide em pagamento direto, e o pagamento direto, ele possui o quê? Ele possui elementos subjetivos, que é quem paga e quem recebe. Quem paga e quem recebe. Os elementos objetivos, que é o que se paga e como se paga. Temos também o lugar, que é onde se paga. E o tempo, que é quando se paga. Eu vou trazer uma explanação breve para vocês, que é o seguinte: o adimplemento ele envolve pagamento direto, e ele se divide nessas partes aqui. Nós temos pagamento indireto, que temos o pagamento indireto, provavelmente vocês já ouviram falar em subrogação, dação, novação, compensação, confusão, remissão. Isso são formas de pagamento indireto. Por que eu trouxe isso aqui? O pagamento direto é quando a dívida ela é resolvida nos moldes que ela foi contraída. Quem paga, devedor, quem recebe, o credor, o que se paga é o objeto, a maneira como paga, como as pessoas determinaram, onde se paga e quando se paga. Se eu fecho contigo, eu e o colega aqui, esse celular, ou seja, eu pago, ele recebe, o que se paga, o celular, como paga, através da entrega em 2 prestações. Onde se paga, a gente acertou que aqui na estação São Bento a gente vai fazer a troca do dinheiro pelo celular, e quando se paga vai ser amanhã à noite. Pagamento direto é quando você realiza o pagamento conforme ficou estatuído. Temos como regra de pagamento indireto, que é tudo isso que eu falei, que são
ocasiões em que a obrigação ela se resolve, mas não da maneira como ficou estabelecido inicialmente. Tá? E a gente vai explorar isso mais adiante. E temos também regras especiais de pagamento, que são atos unilaterais, que é o pagamento em consignação, a imputação ao pagamento e subrogação legal, que derivam de atos unilaterais, mas que também resolvem a obrigação. Considerando... vocês já anotaram aqui? Vai estar no material depois também, tá? Então, vamos avançar aqui, porque eu vou ter que falar disso aqui tudo e mais de tudo isso que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Pagamento direto, elementos subjetivos. Como eu disse, quem paga e quem recebe. Existem dois nomes para eles que... Deixa eu olhar isso aqui. Eita, tá, beleza. Quem paga e quem recebe. No caso aqui, quem recebe tem esse nome de accipiens, né? Latim. E solvens é quem paga. A lei não usa os termos devedor, credor, etc. Geralmente fala quem deve pagar e quem recebe. É isso que a legislação fala. Tanto que a partir do artigo 304 vai começar a falar do devedor, que é, em regra, quem deve a obrigação. Certo? E aí aqui temos, a partir do 304, de quem deve pagar. E aí começa. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagar usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Então vamos lá. Como ele mesmo falou aqui, qualquer interessado pode pagar. E aí, se o cara não aceitar, você pode usar de outros meios, que são os atos unilaterais que eu falei, que é um exemplo deles, é o pagamento em consignação. E aí o que ocorre? Eu falei de interessado, é algo que causa muita dúvida. Quem é o terceiro interessado? Porque no parágrafo único aqui ele vai falar, igual direito cabe ao terceiro não interessado. Então a lei traz essas duas figuras. Terceiro interessado e terceiro não interessado. Vamos ver quem são eles justamente para facilitar. O terceiro interessado é quem tem interesse financeiro na demanda, tem interesse econômico. Um exemplo, fiador, ou um avalista, ou mesmo um herdeiro. O herdeiro, depois da morte, como ele vai receber aquele bem, então tudo que envolver alguma coisa das dívidas anteriores, se ele realizar algum pagamento, ele é um terceiro interessado. Afinal de contas, economicamente, aquilo vai surtir efeito na sua herança, certo? E por terceiro não interessado, a gente tem a pessoa que tem um interesse meramente afetivo. Um pai que paga uma dívida para um filho, ou filho que paga alguma dívida do pai, do irmão, enfim. Que não há e quando eu digo pai, pai em vida, né? Ou mãe, mãe em vida, porque a partir do momento que se torna herdeiro, que você paga alguma dívida dali do espólio, aí você já é um terceiro interessado, porque aí já muda de figura. E aí temos o seguinte, se o terceiro interessado paga, se o terceiro interessado, um avalista, um fiador, se ele paga, ele se subroga automaticamente nos direitos do credor. É a subrogação automática. A partir do momento em que A e B tem uma dívida, aí chegou aqui o fiador foi e pagou, por exemplo, no caso de aluguel, quem pagou, ele vem para cá na situação. E aí ele se subroga no direito do credor, porque o credor recebeu, ou seja, acabou aqui a obrigação e agora o beabá vai ser entre esses dois aqui, tá? Eu vou falar disso mais à frente de subrogação, mas é só para mostrar como é que funciona a questão do terceiro interessado. O terceiro interessado ele tem algumas vantagens, legalmente falando, quando ele realiza o pagamento, justamente pelo interesse econômico que ele tem. Ele vai ter, eu vou apresentar mais adiante, o terceiro interessado ele tem, de fato, algumas vantagens estabelecidas em lei quando ele realiza o pagamento dessa dívida, tá? O terceiro não interessado, por exemplo, se o terceiro interessado ele realiza o pagamento
Deixa eu limpar isso aqui. O terceiro, ele não interessado, no caso de um filho que paga uma dívida para o pai, um irmão que paga a dívida do outro irmão. Se ele pagar em seu nome, por exemplo, A deve para B, aí o pai de A ao quadrado, ele chega lá e fala pro B, fala, não, amigão, eu que tô pagando mesmo aqui. O cara B pega e dá até um recibo em nome dele, dando quitação dessa dívida aqui. Esse aqui, ele só vai ter direito de receber o que ele gastou. Se essa dívida aqui era de R$10, ele foi e pagou, ele falou, não, sou eu que estou pagando e tal, libera meu filho aí dessa dívida. B chega e atesta, faz um recibo. Atesto que fulano de tal aqui pagou a dívida do filho dele, piriri pororó. Como ele é não interessado, o único direito que ele vai ter de receber é só mesmo o que ele gastou. Tá? Só o que ele despendeu, só vai ter o direito de reembolso. O que ele pagou, ele não se subroga. Ele não entra, igual eu mostrei para vocês do terceiro interessado, que entra no lugar dele aqui para poder... Porque é como se o subrogar é substituir. Quando há subrogação, se o fiador chega e paga, ele entra para cá, agora o A vai ter que pagar ele aqui. E aí, e não é só a questão do reembolso, mas tudo que envolver a dívida, inclusive se houver exceções pessoais que o credor tinha e etc., que ele poder argumentar contra o A, o fiador vai poder argumentar. O terceiro interessado vai poder argumentar, porque tem um interesse econômico aqui. Quando o interesse não é econômico, quando é o terceiro não interessado, ele só tem o direito ao reembolso. E só. Ele não se subroga no direito. Tá? Não há essa subrogação automática. E a questão do reembolso também, você só pode cobrar no vencimento. Se o pai paga uma dívida do filho, uma dívida antecipada, ele só vai poder cobrar do filho dele depois que a dívida vencer. Se ele chega e paga antecipado, falta 10 dias para vencer a dívida, ele vai lá e paga para o filho dele, ele não pode chegar no dia seguinte e falar, filhão, me paga de volta aí. O senhor pagou com isso aqui, esse dia que vencer. É que você tem direito ao reembolso. Isso aí também está tudo aqui a partir do 304, todas essas questões aqui, elas estão dispostas aí também no Código Civil. Além de tudo, tem outra coisa. O terceiro não interessado, para o reembolso, ele tem que provar que ele pagou a dívida. No terceiro interessado, quando é um fiador, há a presunção do pagamento da dívida. Porque é diferente. Mais uma vez, o interesse econômico permeando o código. Outra coisa, por exemplo, se o terceiro não interessado, mais uma vez, o pai do A chega, não interessado, ele paga a dívida do filho. Só que ele paga no nome do A, ele chega e solta um recibo. Ele, não, vou pagar, e o B solta um recibo em nome de B, em nome de A mesmo, como se A tivesse feito esse pagamento. E A não fala nada, não se opõe, não vai ter direito nenhum, nem de reembolso. Se o pai chega e paga a dívida para o filho, mas em nome do filho, o filho não vai ter direito a nada. Ainda que seja, pode ser filho, eu estou usando o exemplo de filho por ser mais fácil, mas pode ser alguém interessado, pode ser algum amigo que chega lá e paga a tua dívida. Se ele paga e a dívida, você paga a dívida no nome do devedor, fica como se fosse uma doação, você não pode nem reembolsar. Se você paga em seu nome, você tem o direito ao reembolso após o vencimento. Então isso tem que estar bem claro. Pagou em o terceiro interessado, ele pagou o não interessado, ele pagou em nome dele ou ele pagou em nome do outro? Se ele pagou em nome do outro, não tem direito a nada. Se ele pagou em nome dele, aí ele tem direito ao reembolso. A gente pensa, mas a dívida não é dele, se pagou não foi no próprio nome dele? Não. Isso tem que estar bem claro, porque embora a dívida seja a mesma, a gente pensa, mas já foi pago, então foi em nome do cara que estava devendo. Mas a dívida, ela tem que ter uma quitação. E nessa quitação a gente vai saber no nome de quem que foi dado, no nome de quem que foi pago. Uma vez pago em nome do terceiro não interessado, direito ao reembolso. Pago em nome, mesmo o terceiro interessado pagando em nome do devedor, não há reembolso. Seguindo, por exemplo, se o terceiro paga alguma coisa ainda em nome dele mesmo, e esse aqui chega, o pai paga a dívida
Esse aqui nem tá sabendo de nada. O pai chega lá na surdina, vai e paga a dívida do cara. Não há reembolso também, mesmo em seu nome. Porque esse aqui tem que estar ciente para ver reembolso que está havendo o pagamento, tá? Seguindo adiante aqui na questão de quem deve pagar, no caso, do devedor, quando há tradição, tem um dispositivo que, trazendo em termos mais diretos, só vende quem é dono, só quem tem posse da coisa que pode vender, tá? A não ser que tenha alguma outra disposição em contrato, mas não pode chegar uma outra pessoa e fazer compromisso com um objeto que não é dele. Até principalmente quando houver necessidade de tradição, porque você não tem como firmar um negócio com outra pessoa de um objeto que você não tem posse, que você não pode dar tradição nem quitação sobre aquilo ali, tá? E o pagamento, no caso, falando disso, o pagamento ele só vai ter efetividade se ele for feito por quem tem condição de alienar esse bem. Como é que você vai fazer uma venda de um bem que não é seu e como é que você vai dar a quitação dele? Se você não pode... Como é que você vai fazer a transmissão de um bem? Com a obrigação que envolve a transmissão de bem, você fazer em nome de outro. Como você vai alienar esse computador que ele não é seu, é de um terceiro, você não pode fazer isso. Seguindo adiante, vamos agora falar do credor, ou de quem deve receber, que eles chamam de acipiens. É raro ver isso também em prova, essas nomenclaturas em latim só serve mesmo para embananar a cabeça da gente. Eu estou passando porque pode ser que venha cobrar, mas é algo que a gente não vê. É raro você encontrar alguma questão disso aí. Em regra, quem deve receber numa obrigação é o credor, tá? Em regra, é o credor. Porém, se houver algum representante do credor, pode ser feito para o representante. Quem tiver poder de pagar, poder para receber isso aí, tá? Temos a questão do credor putativo. O credor putativo gera algumas dúvidas também, porque às vezes tem alguém que tem aparência de que pode receber aquele negócio. E aí você faz o pagamento achando que está fazendo o pagamento para a pessoa certa. E não é possível mais. Você faz o pagamento e aí, por exemplo, vou trazer um exemplo mais fácil aqui. Tem um contrato com B e aí toda vez B permitia que C recebesse e tal, C era o representante do cara e etc. Tinha uma procuração, enfim. E sempre eram prestações continuadas, B sempre pagando, B sempre recebendo. Um dia C é dispensado. Não está sabendo. Encontra C na rua, já está atrasado. Cara, não, estou com dinheiro aqui, eu vou te pagar. Não, eu recebo. Pagou. É reputado como feito esse pagamento, se A tiver de boa fé. Se A não tinha... Se em boa fé objetiva, ele não sabia, ele agiu acreditando que C estava como representante de B ainda, como credor dessa obrigação, reputa-se feito. E aí, no caso, vai caber, através de B, uma ação regressiva contra aquele que recebeu. Pela teoria da aparência, e na questão da boa fé, você livra o devedor dessa obrigação. A obrigação se resolve nesse ponto aí. Ou então, por exemplo, se você alugava uma casa na imobiliária tal, você sempre pagava lá. Todo mês você pagava o seu aluguel ali. Aí o dono da casa tira a casa daquela imobiliária e passa para a imobiliária do lado. Você não está sabendo, você continua indo lá pagar. Ele não te notificou, esses pagamentos são dados como feitos. Ele que recebeu de má fé. Então aí o credor pode acioná-lo para receber, mas o devedor está quite. Porque a questão do putativo, de estar na ideia dele pensar que a quem ele estava pagando é que era o correto de receber. Então ele não pode ser prejudicado porque não pode ser prejudicado por uma conduta que ele não deu causa. Ele estava agindo de boa fé, não existe razão para você punir, fazer com que ele pague de novo e etc. Por exemplo, outra coisa que talvez você já tenha ouvido falar é que quem paga mal paga duas vezes.
E o artigo 310 trata disso. Que é o quê? Você não tem validade um pagamento que é feito a um credor incapaz de dar a quitação. Igual eu falei da questão da transmissão do bem. Se eu pago por um cara que ele não pode me fazer essa tradição desse bem, esse pagamento não vale, eu vou ter que pagar de novo. Certo? Então, quem paga mal, paga 2 vezes, porque a não ser que você consiga provar, a não ser que o devedor prove que esse pagamento se reverteu em favor do credor, mesmo pagando para a pessoa errada, você consegue provar que o credor original ele foi beneficiado por esse pagamento. Aí, ok, você não tem que pagar de novo, mas do contrário... Eu já vi essas discussões acontecer em dívidas de alimento. Muitas vezes as mães entram com a ação pedindo pensão, só que indica conta de terceiro, às vezes da avó, porque não tem. Sim, se você... Exatamente. E aí o cara depositava, É dizer que não recebeu, que não tinha recebido. E aí você tem que comprovar que isso foi revertido, porque quem paga mal paga 2 vezes. Poderia, mas a pessoa não tinha conta. Estabeleça outro meio de pagar. Porque o meio, você pode acertar com a pessoa o meio de pagar. Não tem que necessariamente ser dessa forma. Você não foi coagido a fazer dessa forma, a não ser que tenha sido. Mas se não foi coagido a depositar na conta da avó, aí no caso o mal pagador, ele vai pagar 2 vezes. A não ser que ele consiga provar que a criança, que esse dinheiro chegou para a criança de alguma outra forma. Como eu falei para vocês ontem, o brabo para a questão de obrigação, seja por perdas e danos ou qualquer outras coisas, é provar. Perdas e danos. Prova. Você tem que provar o dano material, o dano moral também, como eu já falei ontem, tem algo sido muito difícil para quem lida na advocacia, entendeu? Então... Nesse ponto aí, e incapaz de dar a quitação também pode envolver a questão das incapacidades do início lá do Código Civil, tá? Essa questão de quem é incapaz de dar a quitação e receber e ter que pagar novamente, etc. Por exemplo, também, é até um exemplo que eu peguei aqui. Você pode pagar, se a pessoa tem o recibo, para poder, em tese, ela está autorizada a receber. Por exemplo, você tem um recibo de uma dívida de um terceiro e eu vou e te pago. Se você tem esse recibo, está assinado inclusive pela outra pessoa, é dado como feito esse pagamento. Há uma presunção, a não ser que haja circunstâncias que comprovem de que esse recibo é falso ou alguma coisa, entendeu? Eu tinha até lembrado de um exemplo agora que me fugiu a memória para tratar disso, mas quem tem o recibo tem o poder de dar a quitação. Então, presume-se que foi feito o pagamento. Foi feito para a pessoa correta, seja um representante, seja o próprio credor. A não ser que alguma outra circunstância denote que a pessoa estava sendo tapeada, alguma coisa do tipo, tá? Seguindo adiante, vamos falar agora dos elementos objetivos. Deixa eu ver que horas são, 8h40, se vocês quiserem dar uma paradinha, vocês que falam, mas tem muito chão para rodar ainda, vocês que mandam. Quer parar um pouquinho?